Insetos. Anatomia externa. Tegumento. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Agrárias. Produção artística de Verusa Mello. Diretor de produção, professor Alexandre Potornieri. Disciplina, FIT 5307. Baseado na obra verídica de Entomologia Agrícola. Os insetos são invertebrados segmentados. Possuem esqueleto externo, denominado de exoesqueleto. O exoesqueleto é formado pela cutícula, uma mistura de flexibilidade e força, permitindo que o inseto tenha liberdade de movimento e não perca sua defesa, nem tampouco sua proteção. Podemos atribuir muito do sucesso da evolução e sobrevivência dos insetos ao tegumento. A origem da palavra tegumento vem do latim tegme, que significa cobertura, e da etimologia tegere, que significa cobrir. O que é o tegumento? O tegumento é formado pela camada de cutícula mais epiderme. Serve de interface entre o inseto e o meio ambiente. As principais funções do tegumento são proteção mecânica, proteção química, proteção biológica, evita a perda de água excessiva, sustentação e fixação nos músculos dos insetos. A estrutura do tegumento é composta por membrana basal, epiderme e cutícula. A membrana basal, formada basicamente por polissacarídeos que são constituídos através de células dos hemócitos. Estas separam a epiderme da hemocele. Já a epiderme é responsável direta e indiretamente por toda a cutícula. Consiste de uma camada de células epiteliais. Estas são secretoras com várias células especializadas. Dentre elas, os enócitos, células tricógenas e glândulas dérmicas. Os enócitos desempenham importante papel no metabolismo dos lipídios, bem como desintoxicação e sinalização no desenvolvimento de alguns insetos. As células tricógenas são responsáveis por formar cerdas em forma de pelo. Os sensílios tricoides, responsáveis pelo senso tátil e são numerosos ao longo do corpo do inseto. Já a glândula dérmica é associada à epiderme e pode produzir cimento, cera, líquido de muda e, em alguns casos, feromônio. Os produtos produzidos nas glândulas dérmicas são transportados de duto para a superfície da cutícula ou para um reservatório. Já a cutícula é dividida em epicutícula e procutícula. A epicutícula é a camada mais externa, mais delgada, sem quitina. Ela é hidrofóbica, possui em sua camada cuticulina, que é secretada pelos enócitos. Possui também polifenóis e ceras. Estas são derivados das células epidérmicas. E a camada de cimento é produto das glândulas dérmicas. Já a procuticulina pode variar de tamanho e consiste em um complexo de quitina e proteínas cuticulares. Existem diversos tipos de proteínas cuticulares, desde 10 até mais de 100 tipos. Diferentes espécies de insetos têm diferentes proteínas em suas cutículas. Essa variação na composição das proteínas contribui para características específicas de diferentes cutículas. A cutícula é uma camada fina, quimicamente complexa, diferindo não apenas em estrutura de uma espécie para outra, mas em suas características, diferindo até mesmo de uma região para outra no mesmo inseto. Ela é formada pelo material de células epidérmicas, depositadas na superfície externa e se solidifica para formar o exoesqueleto. Logo após a sua formação, geralmente é de cor clara, esbranquiçada. Pode permanecer assim em muitos insetos jovens. Nos adultos, ela passa por um processo de esclerotização, que é o endurecimento e o escurecimento da cutícula. Nas larvas de corpo mole e nas membranas entre os segmentos, a cutícula deve ser resistente, mas também flexível, capaz de sofrer extensões.
A membrana artrodial, nome dado à cutícula flexível, muito comum em abelhas e formigas grávidas. A cutícula também é responsável pela produção da cor. As cores físicas e estruturais são o resultado da dispersão, interferência e difração da luz, ao passo que as cores pigmentares são derivadas da absorção de luz visível por diversas substâncias químicas. Todas as cores físicas originam-se da cutícula. São produzidas pela refração, que ocorre a partir de camadas variavelmente espaçadas e refletidas, produzido pela disposição dos microfilamentos da exocutícula ou em alguns besouros na epicutícula e pela difração de textura como escamas. Quitina é encontrada como elemento de apoio nas paredes das células de fungos e dos exoesqueletos dos artrópodes. Polímero não ramificado de alto peso molecular, um polissacarídeo, aminoaçúcar. Resistência da cutícula está atrelado à grande quantidade de pontes de hidrogênio. Na exocutícula, cada folheto sucessivo se encontra no mesmo plano, mas pode estar orientado com uma leve angulação em relação ao anterior, formando um arranjo helicoidal, formado por várias lamelas. A extrema dureza da margem cortante das mandíbulas de alguns insetos está relacionada com a presença de zinco e ou manganês em sua cutícula. Já a resilina é uma proteína semelhante à borracha e ocorre em alguns movimentos elásticos ou semelhante aos de uma mola, como nos ligamentos das asas ou para o salto, no caso das pulgas. De tegumento dos artrópodes. Funciona através de estímulos hormonais. Nesse processo, as células epidérmicas aumentam grandemente. Separam-se inicialmente da cutícula velha por processo de citoplasmótico, denominado diapólise. As camadas de polifenóis de ceras produzidas diretamente pelas células epidérmicas aparecem então da abertura dos canais de poro. Enquanto a formação da epicutícula está sendo completada, a procutícula está sendo formada. Tanto a exo quanto a endocutícula são produzidos pelas células epidérmicas, a partir de reservas do tecido gorduroso, na forma de glicogênio e proteínas. A exúvia. A exúvia é descartada a cada muda. O velho tegumento é digerido por enzimas contida em um fluido da ecdise, produzido pelas células epidérmicas. O fluido aparece ocupando o espaço subcuticular após a formação da nova epicutícula. A função do fluido na ecdise é digerir e dissolver a endocutícula, não afetando a exocutícula e nem a epicutícula, formando assim a exúvia. A endocutícula degradada é quase toda reabsorvida. Nessa reabsorção, bem como a do fluido da ecdise, ocorre antes do inseto inicie a seu processo de muda. Conclusão: estudar a composição química e estrutural dos insetos são de suma importância, pois através deste conhecimento poderemos fazer um manejo adequado dos insetos praga, desenvolver melhores bioinseticidas, produtos mais focados e menos agressivos ao ecossistema. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final.